Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai abordar um tema aqui super interessante. Fica ligadinho e assista esse episódio até o final, porque eu tenho certeza que isso vai te surpreender. Você já ouviu falar sobre a iridologia? Imagine você tirar uma foto da sua íris, do seu olho, e a gente fazer a leitura da sua íris. E hoje eu estou com um especialista aqui, uma mulher fantástica, que vai trazer várias direções e vários ensinamentos para a gente, falando sobre a iridologia. Seja bem-vinda, Débora Ponte, né? Isso. Muito obrigado por você estar aqui novamente. E conta aí para a gente, né, sobre a iridologia, fale um pouco também do seu currículo para a gente, para o pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto que eu acho tão importante e que eu tenho uma paixão muito especial. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Débora Ponte, eu sou psicoterapeuta, iridóloga, consteladora, reprogramadora mental, trabalho com terapia de casais, terapia infantil, então mentora também. Também agora estou fazendo uma especialização e vou entrar novamente na área de consultoria empresarial e a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tema também, como ele pode ser utilizado no corporativo. A iridologia, ela é uma ciência que ela estuda a íris, que é a parte colorida do olho, onde a gente consegue analisar ali toda a parte comportamental, como é a sua personalidade, o seu comportamento, o seu fisiológico, a sua parte orgânica. Por isso que o Habib disse no começo que já pensou você conseguir fazer uma análise integral de você e começar a ver as suas predisposições antes que aquilo aconteça e poder prevenir? É exatamente isso que a iridologia faz. E hoje eu vou explicar um pouquinho quais são os perfis comportamentais, como eles se relacionam também entre eles, quais são os maiores desafios, quais são os aprendizados e como dentro da área corporativa a gente pode encontrar aquele perfil adequado para a descrição daquela vaga, para aquele setor em específico, de uma forma bem assertiva e direta, para que a gente aumente a produtividade da empresa e também que o colaborador ele se sinta à vontade e que ele esteja no lugar onde ele precisa estar. Então é isso. Imagine, você faz revisão do seu carro, você faz manutenção na sua casa. Imagine você poder fazer uma revisão de dentro para fora. Então, como eu falei, acho que o tema hoje é super bacana. Eu acho que você tem que compartilhar esse episódio com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de ter esse conhecimento. E, de antemão, já peço, ajude o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o episódio, deixa aí aquele like, porque não paga nada, né? A gente traz aqui o convidado e você nos ajudando, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Bom, e hoje eu quero falar logo aqui, ó, a gente trouxe aqui o gelinho e aí falar do nosso patrocinador, o Gelo Baiano, que são gelos saborizados. Você que tem seu restaurante, você que tem seu bar, você que quer fazer sua festa, você que quer fazer seu casamento, seu aniversário, entra lá agora, @gelobaianooff, vai lá, manda um direct que os meninos vão te atender e aí você pode fazer seu pedido, como eu falei. Quer fazer o casamento, quer fazer o aniversário, você que tem seu empreendimento, tem seu restaurante, eu garanto que você não vai se arrepender. Então são gelos saborizados, são gelos próprios da fruta, né? Não é feito só com aquele sabor, né? É tipo artificial, né? Não é feito só artificialmente. E tem o teor da fruta também. Então, assim, são gelos totalmente diferentes e dá um sabor extremamente refrescante na sua bebida, tá bom? Então é isso. Vamos aqui começar a falar, Débora. Me diz um pouco aí, Débora, como foi que surgiu? Isso realmente é científico? Como foram os dados? De onde surgiu isso? E como foi que a iridologia realmente chegou, né, como um dado científico para que as pessoas pudessem realmente se conhecer? Por incrível que pareça, foi com um menino numa floresta em 1837, uma coruja pousou no dedo dele e começou a machucar. Então ele gosta de animais, só que ele começou a tentar tirar a coruja do dedo dele. E conforme ele ia movimentando, ele acabou quebrando a pata. E ele já gostava, ele era fascinado por íris, por olhos.
Não é à toa que dizem que os olhos é a candeia do corpo, que a gente consegue, que é o portal da alma. Sim. E era um menino que gostava muito de olhos. E quebrou a pata e levou a coruja para casa e começou a analisar a íris da coruja. E ele viu que tinha um risco na íris. Conforme ele foi tratando, cuidando daquela coruja, ele percebeu que aquela parte escura, ela foi ficando mais clara. E ela foi ficando menos acentuada. Esse menino, ele se formou em medicina e ele começou a se aprofundar. Então, começou na Europa, então a gente tem mapas europeus, tem mapas americanos, tem o mapa de Hyde, que aí eles vieram se aprofundando. No começo, ele era de uma forma bem rudimentar, e aí eles foram realmente ampliando esses mapas e também cientificamente comprovando. Então, assim, desde a época, é muito antigo, eles já usavam a iridologia também para ajudar quando iam fazer uma avaliação médica. Então, eles usavam a iridologia para endossar. Há tempos atrás, no Egito, já tem estudos também que relatam que os egípcios usavam e outros povos. E aí, hoje, ele é cientificamente comprovado. É uma ciência. Certo. Você falou, né, que hoje, assim, uma das suas especialidades é a iridologia. O que te motivou, o que é que te impulsionou a você mergulhar nesse universo? Como esse menino, eu sempre gostei dos olhos. Eu acho que os olhos, eles falam muito. Quando você está conversando com alguém, você olha nos olhos, eles vão transmitir. Se aquela pessoa está interessada no assunto, se não, como é o olhar dela, se tem profundidade, se ela desvia o olhar. Eu sempre gostei muito de comportamento humano. E eu sempre acreditei que os olhos realmente é a candeia do corpo, mostra a alma. Eu tinha visto uma reportagem há uns 15 anos atrás no Fantástico, falando sobre iridologia. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, como pode? Fascinante, através dos olhos, você conseguir ver toda a parte comportamental, como a pessoa se comporta, como é a personalidade, se ela nasceu assim, ou se o ecossistema, o meio em que ela vive, empurrou ela para se tornar algo que de fato ela não era. Sim. E isso é agressivo, né? Que aí são o que a gente considera os traumas que vai acontecendo, as experiências que esse indivíduo não assimilou ao longo da vida. Então, eu achei fascinante. Pelos olhos, você poder ver órgãos que vão falir no começo da sua vida, no primeiro momento, qual é a sua predisposição, quais são seus pontos de atenção, o que você trouxe de genética, o que você está deteriorando aquilo, o nosso corpo, a nossa máquina, né? O que você está deteriorando. Sim. Que somos nós aqui e agora. O que você já veio com predisposição? Né? E aí é mais materno, é mais paterno, tudo isso a íris mostra. Então, assim, a única coisa que a íris não mostra, que o olho não revela, é gravidez, vermes e câncer sanguíneo, só. O resto, tudo tá ali marcado na íris. Uau. Inclusive com períodos. Para quem tem especialização aprofundada, consegue ver até mais ou menos qual foi a data, quantos anos aquele indivíduo tinha, isso também fica registrado. Se aquilo está agudo, está vivo no momento, ou se é algo crônico que já aconteceu há muito tempo, essa pessoa vem trazendo, que a gente costuma chamar de hangover, né, que é aquela ressaca da alma. Tudo isso você consegue ver através de uma análise iridológica. Uau! Então, como eu falei, você já viu aqui, a gente ainda não aprofundou, você vai ver muita coisa aqui sobre a iridologia, sobre a íris. Então você aí que já ficou curioso e quer conhecer um pouco mais, já entra aí no Instagram da Débora, @DéboraF.Ponte. Então entra lá, ou se você preferir, espera o episódio acabar, que na descrição desse episódio vai estar lá a rede social da Débora, você logo depois vai lá, começa a seguir. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar um direct também, a equipe dela vai estar lá pronta para te atender. Então é isso, eu quero que você fique aí, acompanhe. E como eu disse, não deixa de compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque com certeza o episódio de hoje ele é extremamente importante para mim e para a sua vida também. E eu quero começar logo aqui aprofundando esse negócio. Vou pedir para Felipe colocar aí a foto de uma íris na tela. Bom, ali a gente já vê
que tem ali o tipo joia. O que é isso? E como é que se caracteriza esses tipos, né? Eu conheço um pouco, claro que não tanto quanto, mas assim, tem o joia, tem o corrente, enfim. Fala um pouco pra gente sobre isso, Débora. A gente tem 4 perfis comportamentais, né, que eles são os puros. Depois a gente tem os mistos, e para quem se aprofunda na parte fisiológica, a gente tem mais um. Então aqui eu vou explicar um pouquinho de cada um deles, como é a formação. Primeiramente, eu vou começar falando um pouquinho antes das cores, né? A gente tem 3 cores de íris básicas. A primeira é azul, e para quem não sabe, todos os olhos, eles nascem azuis. E depois eles vão se tonificando, vão pigmentando. Então, a base de todo o olho, por isso que às vezes você pega um bebezinho e quando ele abre logo o olho no primeiro momento, às vezes pode ser que tá ali parecendo meio acinzentado ou meio azulado, e depois ele vai adquirindo a cor que de fato vai ter pro resto da vida. Toda a base é azul. Na sequência, é o castanho. Não existe olho preto. Às vezes você olha, a pessoa fala, olho preto. Não existe, é castanho. Então, às vezes é um castanho mais escuro, mas é castanho. Preto, somente a pupila. O castanho, ele é uma pigmentação que é feita nesse olho azul, que também é uma característica comportamental, ele diz muito sobre esse indivíduo. E o terceiro tipo, que é o verde, que ele é uma pigmentação que não conseguiu ser fixada. Eu mesmo achava que o meu era preto, depois eu descobri que o meu é castanho claro ainda. Então, assim, Débora, quando não consegue ser pigmentado direito, ele fica nem, ele fica meio termo, que é o verde. E por incrível que pareça, é a íris que apresenta mais fragilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho dela. É uma íris que, por exemplo, as ites da vida, sinusites, a pessoa que ela tem o olho verde, ela tem essa tendência. Ela tem uma fragilidade maior imunológica. Então, isso é um agravante? Não. É saber que eu tenho e saber que eu preciso me alimentar bem. Quanto mais verdes eu como, quanto mais vegetais eu como, quanto mais alimentos vivos eu como, quanto mais industrializados eu tiro, trocar o abrir pelo descascar, mais forte vai ser esse indivíduo. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me cuido, uma vida longa eu vou ter, uma vida mais saudável. E aí, aqui nessa íris, que é um joia, o joia ele já fala por si, né? É uma joia. Então, muito bonito isso. Quando eu falo de joia, qual é a primeira imagem que tem? Às vezes a gente lembra daquela gema, né? Porque as joias, as pedras a gente chama de gema. Sim. Também no ramo joalheiro. E aí ele tem exatamente esses pontos, que é o que caracteriza o joia, que a gente chama também de pissoras, que é essa pigmentação que acontece na íris. Isso caracteriza esse perfil. Dentro do comportamental, ele me traz essa pessoa para o joia. Dentro do fisiológico, mostra que os órgãos que estão aqui, eles têm um ponto de atenção, eles têm uma maior fragilidade. Então, por exemplo, aqui, essa pessoa, que ela tem uma pissora desse tamanho nessa área, aqui fica a parte do pé, da perna, aqui da parte inferior da perna. Muito provavelmente essa pessoa, ela tem aqui uma fragilidade, maior facilidade em quebrar ossos nessa região. É um ponto de atenção aqui para essa pessoa. Aqui ela tem uma marcaçãozinha aqui, ó, na cruz de Santo André, que são os pâncreas. Então, ela tem aí a parte endócrina dela, a gente precisa ter um ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre sistema, eu vou falar sobre os 4 principais aqui, no caso dela. Essa parte aqui, quando a gente olha, ó, meio amarelada, que a gente vê aqui em cima, ela tá acima da função normal. Então, quando eu olho, automaticamente isso daqui é como se tivesse muito muco, muito catarro nessa pessoa, é inflamações, é coisa que estão agudas. Dentro da fisiologia, a gente consegue ter uma noção de como essa pessoa tá. Ela que, falando comportamentalmente, ela é uma pessoa introvertida, porque aqui o sistema nervoso dela autônomo, que é essa linha aqui, ela é
pequena, ela é bem próxima da pupila. Quanto mais próxima da pupila, a pessoa mais introvertida ela é. Então, é um joia e que ele é introvertido. O introvertido não é ruim, é uma pessoa que ela vai buscar, a busca da energia dela é interna. Então, ela precisa dos momentos de silêncio, ela precisa daqueles momentos para revitalizar, para realmente ela ter energia para lidar com o dia a dia. Se ela não tem esses momentos de pausa dela e só com ela não consegue se reabastecer. Me diz uma coisa, Débora, essas fissuras que a gente vê aí, elas são desenvolvidas, as pessoas já nascem com ela, como é que ela aparece aí na íris? Os dois, ela já nasce e pode desenvolver. Por exemplo, algumas pessoas... Como é que ela desenvolve, assim? Por que essas fissuras aparecem? Essa trauma, é alguma coisa assim, relacionada ao comportamento, ao fisiológico? Por que elas se apresentam? Grande parte... No decorrer. Já é de nascença. Na hora que vai pigmentar, essa parte aqui, essa íris, por exemplo, é uma íris azul. Então, ela começou a pigmentar, mas ficou só com as fissuras. Ela não pigmentou, ela ficou já com essas partes. Então, aqui, ela é genética. Nesse caso. Certo. Mas, por exemplo, a gente vai ver aqui em outras íris que às vezes parece que é um jato, como se você pegasse um spray mesmo e passasse sobre a íris. Isso quer me dizer o quê? Se ela é mais superficial, quanto mais leve ela é, mostra a partir do momento que eu fui me desenvolvendo como ser humano, aconteceram fatores na minha vida que me empurraram para ter uma mentalidade mais racional. Eu precisei me cuidar. E aí, automaticamente, vai pigmentando essas áreas. A pessoa, ela não nasceu assim, ela ficou. Que geralmente é aqueles que eu chamo de corrente ou qualquer perfil com traços joias. Quer dizer, ele não era assim, ele não veio, mas ele foi empurrado para esse lugar. Sim. Toda vez que eu não nasci assim e que eu sou empurrada para esse local, automaticamente é uma agressão. Eu não estou vivendo a minha essência, quem de fato eu vim para ser. Como, por exemplo, aqui no SNA, ele também mostra isso. Quando eu olho uma íris e o SNA dentro dele, que é essa parte aqui interna, o SNA ele tá passando aqui, essa parte aqui interna, ela tá mais clara, essa pessoa, ela tá mais extrovertida ou introvertida do que de fato ela veio. Se tá mais escura, ela tá mais intro ou mais extro, ou menos extro. Então dá para entender também. E aí eu continuo como eu vim, eu tô mais ou eu tô menos? Né? E o que me levou a isso? Vários outros pontos também vai me mostrar. Se essa pessoa foi o ecossistema que ela vive, se tem algum trauma. A psoríase, ela não deixa de ser um trauma. Algo que aconteceu. Pode não ter sido naquele indivíduo, pode ter sido genético, mas que ele tem predisposição. Certo. É uma coisa que eu lembrei aqui, Débora, e me chama a atenção. Hoje, com essas tendências aí de tatuagens e tal, e aí eu olhei para aqui e lembrei, né? Falei, deixa eu perguntar para a Débora. O que é que você acha, o que é que você entende, né? Das pessoas que tatuam os olhos? Que faz ali a pigmentação, muda ali a cor da esclera, tem gente que muda a cor da esclera, tem gente que está mudando a cor da íris também, né? Assim, eu fico bem receoso, né? Mas, enfim, cada um é cada um, são decisões e escolhas e cada um tem as suas. O que é que você pode dizer? O que é que você entende alguma coisa disso? O que é que você pode trazer pra gente? Sim, e vejo como uma agressão. Por exemplo, a esclera, ela vai mostrar aqui toda a nossa parte circulatória. Não que a íris não mostra, mas ela fica mais acentuado na esclera. Então, se eu vou lá e eu faço uma pigmentação nessa esclera, eu não consigo nem acompanhar como ela tá. E outra, pigmentação dentro do olho... Você acaba, aquilo vai absorvendo, vai sendo absorvido pelos tecidos, então você está colocando algo que não é natural. Sim. E outra, eu sou iridóloga e naturopata. Quando eu fiz a minha especialização foi junto com naturopatia, então eu sou a favor de quanto mais natural, melhor. Sim. Então eu particularmente vejo como uma agressão ali também. Sim. E a pessoa, ela acaba tentando tirar a forma como ela veio, né? Eu tento mudar como eu sou. É como as harmonizações faciais que estão fazendo muito hoje. O pessoal faz tanto que daqui a pouco... Se destrói.
também, e outra, quando o filho nasce, você fala, poxa, não parece com ninguém. Porque as pessoas estão tão diferentes que você olha e fala, não parece, a criança não parece nem com o pai nem com a mãe, porque mexeram tanto. Sim. Então, assim, eu não sou contra, eu acho que tem algumas questões que eu acho importante melhorar, sim. Ok, mas até que ponto vai a vaidade? E aí, quando a gente se conhece comportamentalmente e fisiologicamente, a gente pode se aceitar, porque a aceitação, ela diminui a ansiedade, ela diminui estresse, que é algo crônico da nossa sociedade hoje, e o olho mostra isso. Esse aqui, ainda bem que ele não tem. Mas eu vou mostrar aqui outras íris que têm anéis de ansiedade, que mostra. E quando você tem ansiedade, você acaba estressando outras partes do seu corpo. Esse olho em específico, ele tem uma constituição até que legal. A gente chama aqui essas partezinhas que parecem uns fiozinhos aqui de cabelo, que são as fibras, né? Os tabérculos. Bem marcante aí. Você consegue enxergar como se fosse um monte de cabelinhos aqui na íris. Então, essa pessoa... Os raios, né? Solares. O raio solar, ele fica muito mais marcado numa outra... Ele fica como um raio mesmo. Ele é bem acentuado. Aqui. Isso é um raio solar, tá vendo? Mais fundo e subindo. Isso é um raio. Esse é outro raio. Aqui são filamentos mesmo da íris. Quanto mais juntos eles são, mais a constituição física dessa pessoa é mais forte, é mais robusta. Quanto mais espaçados, mais fragilidade. Então, nesse caso, aqui, ó, ela não é tão fechada. Ela é mais aberta. Tá vendo? Você consegue ver aqui uns vãos. Então, precisa cuidar. Aqui é um joia. O joia, o perfil comportamental dele é de uma pessoa mais racional, mais analítica, uma pessoa que ela tem predisposição a trabalhar mais sozinha, não gosta tanto de ruídos. Mas isso é uma característica, por isso que quando eu falei, quando a gente conhece o nosso tipo comportamental, ou como por exemplo no corporativo, a gente tem ali bem definida a descrição da vaga, a gente vai mais assertivo no perfil, porque se você pega uma pessoa que é racional e você quer colocar na frente de um balcão de vendas, vai ter ali, dependendo de como for a movimentação, alguma indisposição com esse colaborador, porque ele é muito mais racional e ele vai analisar tudo. Então, se você precisa de algo mais dinâmico, pode ser que ele atrapalhe um pouco o processo ali na frente. Sim. Então, vai depender. Agora, não. É para um vendedor, por exemplo, de auto na área de luxo. Poxa, então ele vai saber explicar muito bem, ele vai conhecer o detalhe, ele vai ser uma pessoa muito criteriosa para aquela vaga em específico, ele vai ser excelente. Sim. Então, é me conhecer e saber como é o meu comportamento, e aí eu vou saber como ele vai se relacionar com as outras pessoas. É uma pessoa que ela vai gostar das coisas muito certinhas. É aquela pessoa que às vezes ela vai fazer e vai repassar. Sim. Então, ela vai olhar novamente para ver se ela fez da forma como deveria. Ela tem um grau de exigência com ela mesmo, primeiramente, muito grande. Automaticamente, se eu tenho comigo, eu vou ter com os outros. Sim. Então, esse perfil comportamental é uma pessoa introvertida. Então, o introvertido, às vezes o pessoal confunde. Ele não brinca, ele não ri. Não é isso. O introvertido, primeiro ele precisa conhecer aquele ambiente que ele tá, para conseguir se soltar um pouco melhor. Ele precisa se sentir confortável. Ter intimidade ali, né? Ter intimidade. Ele precisa dos momentos de silêncio. Sim. Quando eu entendo isso e isso é respeitado, ele precisa desses momentos para se reabastecer para a vida. Sim. Eu consigo me relacionar melhor. Eu entendo que esse indivíduo precisa do tempo dele, do espaço dele. Sim. E uma das coisas que eu acho mais incríveis também na íris é essa parte da fisiologia, né? De você poder olhar e ficar atento. Olha aqui seu rim, olha aqui seu pâncreas, né? Olha aqui como é que está a sua, como você falou ali, a parte óssea, né? Ou seja, precisa de mais cálcio e tal. Então, eu acho que isso é muito interessante, acho que isso é muito bacana. Como eu disse para todo mundo que está nos assistindo, ou seja, é você conhecer por dentro, né? Você poder fazer uma revisão, né? Um check-up ali de como funciona tanto o seu comportamento quanto a sua fisiologia. Por exemplo, esse olho aqui, ele tem esse raio solar que ele sai aqui bem na parte mental.
aqui também ele tem uma marcaçãozinha. Esse indivíduo, ele tem uma marcação no hipotálamo, ali fica o hipotálamo. É aquela pessoa que às vezes ela vai levantar com muita energia, depois do almoço, se vê um sofá, vai encostar. Você percebe que a pessoa, ela cansa, ela vai perdendo a vitalidade. Por quê? Porque ela tem essa marcação. Débora, e o que eu faço? Né? Primeiro é saber que eu tenho, é entender. E depois a gente tem aí sugestões terapêuticas que a gente faz dentro da avaliação justamente para que esse indivíduo entenda o que ele pode fazer com isso. E às vezes ele fala, poxa, eu achei muitas vezes que era procrastinação. Às vezes algumas pessoas olham, é preguiça. Não, não é. Ele tem mesmo aí uma fragilidade que precisa ser olhada. E tem sim como ajustar. Isso é importante. Todo raio solar, quando ele sai direto da pupila em direção à periferia da íris, quanto mais perto da pupila, maior é o ponto de atenção. É tipo, olha aqui pra mim, é algo que tá desgastado aqui já há um tempo. Essa pessoa, por exemplo, ela tem aí uma fala adquirida. Né, o ponto dela tá marcado. Então, o que é essa fala adquirida? Ela ouviu muitas coisas na infância dela, né? Porque a gente tem aí a moleira psíquica, que é formada do 0 aos 7 anos, e que ali a criança ela já vem com a personalidade, mas ela é moldada, é programada pelaquela família, pelo ecossistema que ela vive. Então, ela ouviu muitas coisas que ela carrega para a vida adulta. Então, qual é a sugestão terapêutica nesse caso? É que a pessoa faça terapia, que ela entenda quais são essas crenças e que ela consiga reprogramar, porque muitas vezes essas crenças estão impedindo que ela faça coisas que são importantes para ela na vida atual. Às vezes ela não tá conseguindo se relacionar porque ouviu lá atrás, tipo, homem não presta, ou casamento não dá certo, ou toda mulher é igual. Essas falas que você ouve, internamente a pessoa fala, eu vou crescer e isso não vai mais fazer parte. E quando a gente vê, é como aquela música, né? Como os nossos pais, eu não queria fazer, quando eu me pego na vida adulta eu estou repetindo. Essa pessoa aqui, em específico, ela tem uma marcação bem aí, dessas falas adquiridas. E isso é muito incrível, porque muitas vezes a pessoa não tem essa percepção. Exato. Ela está repetindo um padrão e ela está tão no automático que ela nem percebe. Quando alguém fala para ela, eu não faço isso. Minha mãe ou meu pai faz, ou falava. Mas ela não percebe que ela está tendo o mesmo tipo de comportamento, né? E com a íris talvez seja... como eu disse, é a forma dela olhar para dentro. Opa, peraí, acende aquela luzinha de alerta e aí é diferente, né? Quando você vê algo seu falando com você, né? Mas muito bacana, eu quero passar para a gente um outro tipo. Qual é o outro que vai se apresentar? O Flor. Olha que íris linda, né? Para quem está nos assistindo aí. Olha que coisa fantástica, é uma obra de arte. É uma obra de arte. É uma obra de arte, mas vamos lá. Essa tem muita informação, e aí me diga aí, Débora, o que é que essa íris está nos falando aí? Primeira coisa, quando eu olho para essa íris, eu enxergo a fragilidade dela, as ites, né? O estilo flor. Você vê aqui, os fiozinhos são todos abertos, parece uma esponjinha. Então, o flor, aqui em específico, esse olho, é uma pessoa que ela absorve muito as coisas do ambiente. Então, às vezes, se ela tá no trabalho, tá num ambiente caótico, ela chega destruída em casa, porque ela absorve aquilo. Ela tem esponja, né? Exatamente. É exatamente uma esponjinha. Qual que é aqui o principal desafio desse perfil? Com essas fibras dessa forma, é aprender a ser filtro e não esponja. O que é do outro eu deixo com ele, o que é meu fica comigo. Eu tinha muito isso. Hoje eu faço um filtro. Mas eu chegava no ambiente, eu tinha essa percepção e às vezes eu sentia mesmo eu saía dali e sentia aquele peso. Esse olho aqui também, o vento passou lá, a pessoa já está espirrando aqui. Essa parte amarelada aqui também são mucos, né? Sim. E também é acidez. Agora, um outro ponto, eu falei de acidez no outro, e aqui eu quero enfatizar, acidez no olho, é acidez na alma. No que eu tô sendo ácido, né? Na vida real aqui, com as pessoas. Então, é soltar um pouco disso também. Porque tá aqui, quer dizer no fisiológico que são ites, mas quando a gente vai para uma outra parte, é aquela pessoa que ela é ácida mesmo, no contato, na relação com as pessoas. Então,
Quando eu passo a ter esse entendimento, eu ajusto tanto o meu fisiológico quanto o meu comportamental. Então, é uma pessoa que ela tem muito catarro. É uma pessoa que provavelmente toma muito leite. Leite faz isso e derivados. As pessoas acham que o açúcar é o grande vilão. Mas recentemente eu descobri que o pior que o açúcar é o leite. É o leite e os farináceos. Porque quando a gente pega e vai olhar dentro do intestino, vai fazer uma colonoscopia, passa ali, que você vai ver o que o farináceo ele faz. Ele cria pedrinhas, tipo grãos mesmo, em toda a parede intestinal, porque o intestino, ele é todo tortinho. Sim. Né? E aí ele vai criando. Quando a gente chama de intestino poroso, o que que é? É exatamente esses farináceos que a gente não conseguiu eliminar como deveria, e ele vai furando essa parede intestinal e vai criando essa porosidade. Meu Deus. Nada mais eu vou falar aqui bem assim, diretamente para todo mundo entender, é água de fezes jogadas no organismo. Então você está intoxicando o seu organismo. E aí eu vou dar uma dica já. Para quem sabe que tem esse intestino poroso, Psyllium é excelente. E a gente dá na avaliação sugestões terapêuticas, o que fazer, como fazer, quais são os faxineiros da garganta até o ânus, fisiologicamente. E uma coisa muito importante, lá no começo eu falei sobre os sistemas, né? Então, o sistema nervoso e o sistema nervoso e o digestório, eles andam juntos. Então, se o nervoso, ele tem algo ali, você pode olhar, o digestório, ele não tá bom. Quando você fala os farináceos, explica pra gente aí o que são esses farináceos, né? Farinha de trigo. Pronto. Para ficar bem claro para todo mundo, né? Ou seja, pão, tudo que, né, que leva... O trigo, gente, o trigo... É um vilão? Eu sou suspeita, porque eu amo pão francês, amava. Eu como agora de vez em nunca. Por quê? Nós somos o que nós fazemos todos os dias. Sim. Mas eu me conscientizei do que ele faz no meu organismo. Sim. Então, toda vez que eu como, quando eu como, que hoje em dia é raro, eu tenho a consciência, eu falo, poxa, por que eu tô fazendo isso comigo? Porque essa daqui é a minha casca, é o que eu vou levar pra minha vida toda. Então, o que eu tenho feito da única vida que eu sei que eu tenho? E de modo geral, né, mentalmente, sim, corporalmente falando, quais são os alimentos que eu estou ingerindo. Sim, e é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, até porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, se você quer cuidar bem, você precisa, né, fazer um bom trabalho, né, dessa casinha para que o Espírito Santo habite ali. Uma das coisas que me chama a atenção é que, assim, se a gente olhar para o que é natural, né? Quando a gente fala do leite, se a gente pegar um leite, tirar da vaca e deixar aqui 24 horas, esse leite vai estragar. E como é que a gente consegue chegar no mercado e ver aqueles leites lá na caixinha, 8 meses de validade, 6 meses de validade? E assim, como é que isso pode, né? E como eu disse, se a gente voltar e olhar para o natural, observe que todos os mamíferos, eles mamam o leite da mesma espécie. Eles tomam leite da mesma espécie, até uma certa idade. Quando eles estão na fase adulta, ninguém volta lá para tomar leitinho, né, de mamãe ou de qualquer outra espécie. E porque nós, seres humanos, fazemos isso, né? É uma coisa que, assim, eu fico às vezes me perguntando, né? Hoje eu evito bastante o leite, eu tirei bastante da minha casa por conta disso, né? Se a gente olhar para o que é natural, poxa. E depois que eu conheci um amigo que ele tinha uma empresa, ele tinha uma fazenda, e ele fornecia o leite da fazenda para uma grande empresa aí, né, de leite, que vende esses leites de caixa para a gente. E eu fiquei perplexo com o que ele me contou. Né? E, assim, não foi ninguém que, assim, ouviu falar. Eu estava falando com alguém que realmente vendia. Ele disse que essa empresa ia lá, mandava o carro coletar, dia sim, dia não, o leite na fazenda dele. Enfim, os litros e litros lá, né? E aí um dia o carro não pôde chegar, os caminhões que iam tirar o leite lá não foi. E o que aconteceu, como estava lá, o leite talhou. E aí ele disse que o gerente lá da empresa ligou para ele que ia mandar algo para lá e para cada 10 litros de leite usar 1 quilo de formol. E ele disse que
ficou, né, sem ter o que fazer, mas ele precisava vender porque era o negócio dele. E ele disse que o leite talhado ficou branquinho novamente. Quando eu ouvi aquilo, realmente me chamou a atenção, e aí foi quando eu passei a olhar para essa parte do natural, né? Ou seja, por que se a gente deixar o natural aqui vai estragar? Como é que a gente chega no mercado e tenha lá 6 meses de validade? Então, assim, eu falei, o leite é um grande vilão. Exato. E a gente precisa ter uma atenção com isso. Químicos, conservantes, você trouxe aí. Então, como é importante eu olhar para a minha alimentação, o que eu estou ingerindo. E o mais importante que isso também é arma de guerra. Sim. Tanto o açúcar, porque assim, o açúcar ele diminui também o seu cognitivo. O leite, ele vai te deixando mais lento com o passar do tempo, junto com o farináceo. Você vai perdendo a sua mobilidade, você vai perdendo a capacidade de raciocinar rapidamente. Sim. Então, se eu tenho um exército mais bem treinado, não só fisicamente, mas cognitivamente também, é muito mais fácil. Então, isso foi uma das formas de conseguirem também diminuir a capacidade dos Estados Unidos e outras, porque os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de açúcar do planeta. Sim. De leite também e outras coisas. E aí a gente vê muita gente obesa lá, né? Exatamente. Até por conta desse fast food, enfim, essas facilidades. Mas pode complementar. Por isso é importante o autoconhecimento, Sim. entender o que eu tô comendo, quais são os benefícios disso para mim. Sim. E a cada faixa etária também eu vou melhorando o alimento de acordo com aquela faixa etária. Sim. Né? Então, isso é importante a gente saber também. Você trouxe um ponto muito importante quando você fala, né, do autoconhecimento. E muitas vezes tem pessoas que vivem essa guerra com a balança. Ganha, perde peso, eu falo porque eu vivi muito isso. Né? E ainda luto com isso. Mas eu acho que quando você tem essa percepção do olhar para o interno, te facilita muitas coisas. Porque às vezes não é só a força de vontade, tem outras coisas que está te impedindo de você conseguir aquele resultado. E muita gente fica achando que é preguiça, é força de vontade, que não tem. Aí fala, né? Para o gordinho falar, tem que tomar vergonha na cara. Mas não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Então, assim, essa questão do autoconhecimento é muito importante. E eu vou te falar com efeito de causa sobre isso. Porque quando eu fui fazer o meu curso de iridologia, eu eliminei 16 quilos. Eu vi uma foto. Por quê? Porque ali eu entendi que eu precisava, agora eu tô falando especificamente de mim, de uma camada de proteção. Porque eu não me sentia segura por alguns aspectos que eu precisei trabalhar em terapia. A partir do momento que eu entendi que eu não precisava mais, eu consegui eliminar. Então, realmente, me conte aquilo que está te afligindo. O que é que está aí, que você não está conseguindo resolver. Isso está impactando na sua saúde, no seu mental, na forma como você lida com as pessoas. Eu sou terapeuta de casais também, relacional, e eu encontro muito isso em consultório. Às vezes a pessoa, ela encontra aquela pessoa que fala, é o que eu queria, mas ela começa a se auto-sabotar. Por quê? Porque ela não se acha merecedora daquilo. E às vezes está no inconsciente, nem ela sabe. Mas é inconsciente mesmo. Ela não sabe daquilo. Olha aqui a fala adquirida que eu mostrei naquele outro, né? As falas estão ali, que eu costumo falar para os meus pacientes, as vozes da sua cabeça, né? Que voz é essa? E aí na terapia regressiva isso fica muito claro quando a gente vai aprofundar e vai fazer essa avaliação, né? Quem é que falava isso para você na sua infância? O que você ouvia sobre isso? Que crença é essa? O que é que você via, né? E o que você via? E também qual é a conotação que eu dei para isso? Porque às vezes você pega ali, tem 2, 3 irmãos, um irmão fala, não, tá super tranquilo com aquilo, e o outro é super revoltado. Então, qual foi a conotação que eu dei? Isso também, aquilo que impregnou na hora do trauma. Isso também faz diferença. E isso é de indivíduo para indivíduo. Sim, muito bacana. E essas, assim, que eu vou falar porque eu conheço também, né? Um pouco, como eu disse. Lá na pós-graduação a gente teve um módulo lá, só que é muito mais voltado para o comportamental. Você já tem a parte fisiológica. Essas pétalas aí, Débora, o que é que significam elas? No fisiológico, mostra que ali tem uma fragilidade, né? Por exemplo, quando eu falei do ar,
todo esse bolsão aqui muito próximo do SNA é uma pessoa que ela tem muitos gases, ela tem, e é exatamente assim, ela tem bolsões ali dentro. Outra coisa que acho que é importante, a gente já falou algumas vezes, SNA, fala o que é, porque senão... É o Sistema Nervoso Autônomo. Senão a pessoa em casa vai ficar assim, meu Deus, o que é isso? Que inclusive a íris, né, é o único sistema nervoso, é a parte do nervo autônomo que a gente consegue ver visivelmente no corpo humano, no nosso sistema nervoso. Né? E aqui a gente consegue ver a linha dele como ele tá. Então, se ele tá em alto relevo, é uma pessoa que é muito reativa, ela tem algumas barreiras. Se a gente não consegue enxergar como aqui, ele tá passando aqui, ó. Você não consegue ver ele muito bem. Então aqui já é um tipo comportamental flor. Como é o flor? O flor é uma pessoa que, literalmente, né, ela sai soltando as pétalas já por onde passa. Mesmo, né? Então ela ri pra todo mundo, ela conversa, ela gosta de estar no palco. É uma pessoa que aonde ela vai, ela é sociável, ela faz amigos, ela gosta de ser vista. Pra ela isso é importante. O que dá energia pra ela, diferente do introvertido, que é pra dentro dela, ela precisa estar com pessoas, isso alimenta. Se você prender um flor em casa e aí olha no relacional, você pega um joia, que ele tem aqueles momentos que ele quer ficar em casa, você pega um flor que gosta muito de sair, olha aí, qual que é o papel fundamental? É achar o equilíbrio. Por quê? Porque o joia, ele vai aprender um pouquinho a sair, porque o joia, ele é totalmente chão, terra, né, racional. O flor, ele já é mais ar, o flor, ele ri, e realmente, como ele tem muito ar, a cuca é mais fresca, literalmente. Sim. Então aquela pessoa, você pode ver, ela não tem um anel de ansiedade, que eu vou mostrar aqui em outros pra vocês. Sim. Então ela não tem anéis de ansiedade. Essa pessoa, se ela tem algumas fragilidades, ela vai viver muito bem, porque o que mais impacta é a mente. Débora, aonde começa as patologias? Porque eu não gosto do termo doença. Sim. Porque assim, naquele momento eu tenho ali algo que apareceu, mas eu posso tratar. E quando a gente leva como doença, é o que eu acredito. Aquilo que eu acredito, ele tem um peso muito maior. Então, aonde começa? Começa na mente ou começa no físico? Na mente. Tudo começa na mente. Sim. É a mente que ela vai ativar. Ali em cima, Débora, acho que próximo ali às 0 horas, né? Ali é 0? Aqui no meio? É 0. Certo. Então, para mim, assim, olhando de frente, isso, essa é uma pétala aí ou ali é um buraco? Não, é uma pétala. É uma pétala? É uma pétala. Um buraco, ele é profundo e mais escuro. Os buracos geralmente são mais escuros. Aqui... Não tem, né? Não tem, porque tem aqui não chega a ser um buraco. Embaixo ali também... Nessa direção ali chega a ser um buraco, mas vai ter outros aqui que vai ter. Aqui seria? Aqui? Isso, bem leve, né? São as fibras soltas. Uhum. E um olhar calibrado, ele consegue entender. Isso aí são as fibras soltas, porque ela vai descendo. Isso é importante. A gente tem, como tem a camada da derme, epiderme, a íris também tem. Quanto mais eu desço no tecido iridal, mais fragilidade. Então aqui você percebe que são camadas. Aqui é uma, aqui embaixo já é outra, aqui já é outra. Então é bem solta as fibras. Então essa pessoa absorve muito do ambiente. Por exemplo, no ambiente corporativo, se alguém fala pra ela que vê diferente, ela pode se doer. Ela vai falar, é meu, é pessoal. Eu vou fazer o coitadinho de mim. E não é. Porque, e geralmente, o joia, não sabe separar, ele né? é muito racional e ele é direto também, ele é mais objetivo. Uhum. Então, o joia, ele vai chegar e vai falar, olha, aconteceu isso, e ele vai trazer o fato, ele não vai ter... o flor, ele fica triste, ele vai ficar entristecido, ele vai achar que é com ele, quando de fato não é. Sim. Tem um anel ali que tá meio aceso, só que na verdade ele não chega a fechar um anel. São pontinhos ali. O que seria isso, Débora? Dá para você... Dá. É o anel que a gente chama de anel de harmonia. Isso. Então, aqui, fisiologicamente falando, o sistema glandular, preciso olhar. Tem uma fragilidade no sistema glandular. Comportamentalmente falando, é uma pessoa que ela vem com um propósito muito grande. Uhum. São as pessoas que geralmente elas vão para
causas, elas acham causas e elas focam. A gente costuma dizer ligação com o divino, né? Essas pessoas, elas são mais perceptivas, os cristais de apatita dela são mais desenvolvidos. Você vê que do lado de cá já tem um pouco mais constância, né? E esse sinal, ele é modificável dependendo da época. Por exemplo, eu tive uma perda muito grande. Então, nesse momento, eu precisei me apegar mais à minha fé, às minhas crenças. Esse anel, ele pode aparecer. É um momento que tá mais tranquilo, ele pode desaparecer. É um momento em que, por exemplo, os ativistas, às vezes, eles aparecem, tem esse anel de harmonia. Bacana. Vamos colocar a outra, mas antes da gente colocar a outra, Felipe, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, tá? Mais uma vez aí, Gelo Baiano, você que tem seu restaurante, você que quer fazer seu aniversário, seu casamento, enfim, segue lá, @GeloBaianoOff, @GeloBaianoOff, vai estar também na descrição do nosso vídeo, quando terminar o episódio, se você quiser, você vai lá, clica na descrição e vai aparecer o link direto lá do Instagram dos meninos. Você entra lá, manda o direct que a equipe está pronta lá para te atender. Você pode fazer seu pedido. São gelos, como eu falei aqui, da fruta. Não é só aquela essência não, né? Tem a fruta também aí. Então assim, dá um sabor muito refrescante. Hoje a gente está tomando aqui, né, Débora? O de maracujá. Muito bom, não é? Bom, aprovadíssimo. O meu tá acabando. Pois é, eu vou sou até suspeita. tomar um pouquinho aqui. Muito bom, refrescante, um sabor muito próximo mesmo da fruta, porque a gente está tomando com Schweppes, mas é bem mesmo parecido com a fruta. E você que quer dar aquele tapa no visual, você que quer ficar mais bonita, mais bonito, eu digo para os homens também, aproveite e presenteie suas esposas, suas namoradas, leva lá no Le Monde Coifé, fica ali no Cidade Jardim. Álvaro Castro, um abraço. Gabriel, um forte abraço aí também. Disse que o cara é o mago das loiras, viu, Débora? Disse que o homem é o mago das loiras. Vou levar você lá um dia, viu? Combinado. Fica ali no Cidade Jardim, Le Monde Coifé. Então vai lá, que tem uma equipe maravilhosa para te atender. Lá tem tudo. Manicure, pedicure, tem massagem, tem tudo. Então, assim, presenteie sua namorada, sua esposa. Você também, mulher, presenteie seu esposo, seu namorado, vai lá porque com certeza vocês vão sair de lá mais belos, tá? Tem também aqui, eu não posso deixar de falar dele, que é No Tempero. Alô, Thiago Lupas, um abraço, meu querido. São hambúrgueres maravilhosos, tem um hambúrguer lá de carne de cupim, que negócio divino, viu, Débora? É um negócio fantástico. Eu que estou começando a entrar nessa dieta aí, eu tenho que agora balancear, né? A gente já conversou que você falou, não precisa suspender de vez, né? Uma vez lá ou nunca não vai fazer mal. Então, estou administrando isso. Mas você que quer fazer seu pedido, também vai estar na descrição aqui do nosso vídeo. @No Tempero, vai lá, faz seu pedido. Você vai ver. Se você entrar no Instagram, não vai ter como você sair de lá sem clicar no link ou do iFood ou do link direto do WhatsApp. E eu vou deixar um vídeo aí para você ver que coisa maravilhosa. Então é isso. Você que viu aí, então entra lá agora, @No Tempero. Faz seu pedido porque você já viu, né? Já viu, ou seja, algo divino. E agora vamos lá, né? Voltar aqui, Felipe, coloca a outra íris, aí, essa corrente. Essa íris me chamou muito a atenção, porque ela não tem tantas informações quanto as outras. E aí, Débora, quando você, como uma iridóloga, se depara com a íris dessa, com certeza ela está te dizendo muita coisa. Exatamente. Mas para quem não conhece, diz assim, uau, eu vi tanta informação lá, né? E agora eu estou vendo algo muito simples. Como é isso? E lá eu falei só um pouquinho. Isso, tem muito mais informação naquelas íris. E aí a gente foi falando só algumas coisas para vocês entenderem um pouquinho de como é feito. Exatamente. Agora, na iridologia, Habib, o menos é mais. Sim. Então,
Cada sinal representa algo. Eu fico feliz com isso. Cada sinal representa algo. Então, aqui, os sinais que estão representados, eles nos dizem muito. Por exemplo, primeiro, o perfil corrente, ele é um perfil que ele flui muito bem entre as pessoas, né? O corrente, ele cria elos, é aquelas pessoas que fazem amizades para a vida, são ótimos intermediadores, a gente chama também de operários da vida, né? Eles vieram a serviço, são pessoas que gostam de trabalhar com pessoas. Então, por exemplo, lá quando eu dei o exemplo de uma pessoa para frente do balcão, o corrente ele é excelente, porque ele vai ver, é uma pessoa que tem muita sensibilidade, né, e às vezes até confundem, né, porque o corrente ele é sensível, né, e o flor ele é mais emocional, então aí fala, mas sensibilidade não é do flor? Não, é mais emoções a flor da pele. O corrente ele já tem mais sensibilidade, então ele sempre vai manter ali o equilíbrio, são bons gerentes, porque consegue trazer aquela informação da diretoria, às vezes do CEO, e passar. Então, são pessoas que elas criam esses elos, que sabem aí balancear. Essa aqui, por exemplo, você vê que parece uma bolinha de gude? Você não consegue ver as fibras, são bem compactos. Então, essa estrutura... Até também os raios solares ali aparecem, mas são poucos. Sim. Mas tem uns 2 ali em cima que são bem assim, fortes. Ele vai até o final. Lembra, você falou do raio solar, lembra que eu falei intestino poroso, ele cria permeabilidade, e os raios solares mostram para onde estão indo, olha o caminho que está fazendo. Sim. Então, qual é o caminho? Nesse olho em específico, é principalmente para a área mental. Débora, o que isso quer dizer? Diminui meu cognitivo, baixa meu raciocínio, às vezes eu vou pensar, pode me dar aquele delay e fala, peraí, então você para, fala, dá... Um déjà vu é exatamente isso, raio solar na parte mental. Então, essa estrutura aqui, quanto mais compacta ela é, mais forte ela é. Então, é aquelas pessoas que a gente olha e fala, que genética maravilhosa, né? Nasceu, papai do céu abençoou, porque veio, né? São aquelas pessoas, gente, eu vou falar isso, mas é com muita cautela, aquelas pessoas que elas acabam abusando um pouco mais ao longo da vida e tem uma recuperação mais rápida, diferente do flor. O flor não pode abusar, porque se um flor abusa, o vento passou lá, ele tá espirrando aqui. Aqui não. Se recuperam mais rápidos, esses se abusam um pouco mais, eles conseguem tocar. Sim. São pessoas que vivem 100 anos. Uma íris dessa cuidando bem vive mais de 100 anos. Que bom, eu ouvi isso da minha também, viu? E assim, o flor, lembra que eu falei que aqueles bolsões também, que é a cabeça, ele mata quem tá com ele, né? Ele mata, por exemplo, o joia. Se ele vive com joia, e outra, o perfil comportamental joia, ele é muito atraído exatamente pelo flor. Tá? Por quê? Porque precisa ali entrar no equilíbrio. Então, dependendo de como esse joia é, ele mata o flor, ele mata o joia e vive anos também. Por quê? Porque ele tem a cuca fresca, ele não absorve nada, ele não tem estresse e ansiedade, é bem cuca fresca. Ele absorve coisas do ambiente, ele tem essas fragilidades, mas a cuca é fresca. Por isso que quanto mais você tem uma mente leve, mais você consegue também manter o seu corpo leve. Aqui é uma pessoa que ela tem uma resistência muito maior também. Então, por exemplo, no caso de uma apendicite, o flor ele já começa, começou, o flor ele já vai chegar lá no primeiro estágio, porque tudo ele sente muito, olha as emoções, a flor da pele. Já uma pessoa com uma densidade dessa de íris, o limiar de dor dela é muito alto, ela suporta muito mais. Então, muito provavelmente, ela vai quando aquilo já tá ali estourando, a apendicite já tá quase estourando, já tá ali no grau, no estágio mais avançado, aí essa pessoa ela vai sentir. Então tem o pró e o contra. Qual que é aqui o desafio? É eu começar a sentir mais meu corpo e flexibilizar mais as coisas, porque aqui essa pessoa, ela também pode ter um grau de inflexibilidade. Então é eu poder olhar para isso e trabalhar isso. Aqui esses raios solares também na parte mental, fala que é uma pessoa que o mental dela ali, ele tá 24 horas processando.
Então, acalma. Um raio solar saindo ali do hipotálamo também é aquela pessoa que ela começa o dia naquele gás e ela vai perdendo energia. No final do dia, ela quer só cama. E às vezes ela chega em casa, ela não quer fazer nem a rotina dela. Se é uma pessoa, às vezes, que tem que cozinhar, ou é alguém que tenha pra academia. Academia depois do trabalho, essa pessoa aqui já não quer. A maioria das vezes, se ela não tiver uma disciplina, porque pela densidade da íris, pode ser que ela tenha uma disciplina, mas se ela se deixar levar, ela não vai. E esse semi-anel, porque ele não chega a fechar, né? Ele começa aqui, tem os dois, isso, essas duas linhas. É uma sombra ou realmente alguma coisa aí, Débora? Isso daqui foi algo que essa pessoa tentou muito e não conseguiu fazer, tá apagado. Ele desceu no tecido iridal, então isso aqui é um hangover. Foi como se fosse um anel de ansiedade que ele foi se formar aí. Essa pessoa lutou, não conseguiu. E olha, isso é importante, jogou para debaixo do tapete, não resolveu. Tá apagado aqui, ele não tá aceso, mas jogou para debaixo porque foi tão forte que marcou. E tá lá, né? E tá lá. E é bom resolver. E assim, quanto mais na periferia da íris, esse olho também, a gente chama de olho hematogênico. Então, tem tendências a problemas sanguíneos. Essa pessoa, ela precisa suar muito. Aqui, tá na periferia da íris, a gente tem de 2 a 3 litros de linfas, né? Que é aquela aguinha que quando a gente machuca, primeiro sai aquele líquidozinho para depois sair o sangue. A gente precisa renovar. Esse olho em específico, ele precisa muito. Principalmente quando tem esses anéis passando aqui na periferia. Certo. Deixa eu dar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. A gente está chegando aqui no final. Então, é como eu disse. Tá gostando? Compartilhe esse episódio com mais pessoas. Porque imagine, olha que conteúdo riquíssimo. Né? A gente está conhecendo, imagine, através do seu olho você pode conhecer todo o seu corpo, toda a sua fisiologia, todo tipo de comportamento. E você pode, como eu disse, fazer uma revisão. Né? Uma revisão. E com certeza isso vai te ajudar a precaver muitas coisas. Né? Então, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio com mais pessoas. A gente está chegando no finalzinho, tem mais um tipo aí, né? Tem? Eu só queria falar uma coisinha só desse aqui, que foi que me chamou muita atenção. Se eu tivesse com essa pessoa em consultório, eu não poderia deixar de perguntar para ela por que você está se sentindo tão sufocado? Tem feito coisas que você não quer fazer. Esse anel que está começando a se formar aqui, ó, azulado, né? Ele quer me dizer que essa pessoa está com falta de oxigenação, e em todos os sentidos, tá? Então, por isso eu falaria para essa pessoa que ela tem que fazer atividades que ela precisa suar muito, porque ela vai renovar as linfas, ela vai começar a oxigenar isso melhor, e ela precisa comportamentalmente olhar quais são as coisas que estão acontecendo ao meu redor que eu não quero, mas eu estou engolindo, tá indo goela abaixo, eu estou me sentindo sufocado. Se você não resolver isso mentalmente, o seu corpo ele vai começar a somatizar e isso só vai piorar. Então a primeira coisa que eu ia pedir para essa pessoa é: olhe o que você tem feito, que você não quer fazer, o que está te sufocando. E quando se fala em sufoco, eu gosto de usar o exemplo do balão, né? Quando a gente pega um balão e a gente começa a colocar ar nele, a inflar ele, às vezes no início a gente coloca muita força e coloca muito ar. Mas no final, às vezes a gente dá um sopro pequeno e o balão, pum, explode. Então, muito importante, como você trouxe aí, né? Você, como iridóloga, perguntar para essa pessoa para que isso não venha explodir no corpo, né? E aí tem um problema muito grave, porque a gente conhece que é a questão da psicossomática. Exatamente. Se você não cuida, uma hora isso vai estourar em algum lugar, não é verdade? E quando você somatiza, isso não é ruim. Às vezes as pessoas acham que começar a aparecer no físico é ruim. Não é. O seu corpo está falando: olha para mim, você tem chance de olhar. Ele está falando: resolva. Então aqui a gente consegue ver na íris também o que é que você já passou, o que é que você pode passar novamente. Olha aí os pontos de atenção. Né? O que é que está eminente. Então, isso é importante. Eu vou ter um mapa mesmo, é um holograma. Eu vou conseguir me ver de todas as formas e saber qual é eu vou poder direcionar minha bússola. Qual é o caminho que eu quero seguir. Sim.
Vamos passar, Felipe, para o último. O agitador. Agora, esse daí... A Iris, ela já começa a falar por si só, né? Ó, é exatamente isso que o Adson falou. Esse já fala por si só. Primeiro, ele tem quase um pouquinho de tudo. Débora, deixa eu só... Desculpa te interromper. Você vê, né? A gente saiu de um negócio que não tinha... Parecia não ter tanta informação e a gente já veio... E o nome já diz, né? O agitador. Pum, você já vê logo um monte de informação aí. Então, primeiro, o que é um agitador? O tipo comportamental a primeira coisa que define eles é ponta de lança. Sabe aquelas pessoas que elas saem na frente, elas vieram para desbravar o mundo, são líderes natos, aquelas pessoas que geralmente o Walt Disney, né? Eu tenho certeza que ele é um agitador, não é possível, porque ele planejava, olha aí a parte joia dele, do raciocínio, ele planejava, ele sonhava, emoções, Flor, se emocionava, mas ele acreditava, ele foi lá e colocou em prática. Então, essa íris, ela tem aqui, ela é corrente, toda íris, ela é predominante corrente, e aí depois vai vindo os sinais, e aí a gente vai trazendo a personalidade. Mas como todas nascem azul, todas também são corrente. A base é corrente. Então, aqui, ele tem esse perfil do corrente, e o agitador, ele tem realmente todas essas funções nele, todas essas personalidades. O corrente, o joia, olha as pissoras. Então ele tem essa parte analítica muito forte, que são essas pissoras, e ele tem também as pétalas, olha aqui os bolsões de ar. E aí o que vai determinar se ele é mais emoção, se ele é mais racional, é a quantidade de sinais que ele vai ter nessa íris. Aí vai me dizer um pouquinho para que lado ele tendencia mais. E aí a gente vai analisar cada indivíduo para saber. Aqui, ó, por exemplo, essa pessoa, olha aqui como ela tá ácida. E assim, it, ela tem muitas ites. E esse olho é um agitador que ainda é verde. Lembra que eu falei que o verde é aquele que ficou nem ficou azul, nem ficou marrom, ficou no meio termo? É um dos que apresentam maior fragilidade. Então, é um que eu preciso ter muita atenção com ele. Com esses anéis de ansiedade aqui, essa cabeça não para um minuto. A cabeça não para um minuto. Ele está tensionando todos os órgãos que tá passando por baixo desses anéis de ansiedade. Então, você imagina conviver com uma pessoa assim. Ela é ansiosa, ela é nervosa, é uma pessoa que não para um minuto, é uma pessoa que ora está muito racional, ora vem pro emocional. Sim. Então, esse é um agitador. E essas fissuras, Débora, que aparece, tem uma lá na pontinha, duas, né? Tem uma em cada ponta. E tipo, parece que elas estão bem linear, né? Uma numa ponta, parecendo que assim, começou de um lado e parou do outro. Vai terminar no outro. O que é que de informação pode trazer isso aí pra gente? Aqui, o órgão que está passando, ele tem uma fragilidade. Fisiologicamente falando, comportamentalmente falando, aqui mostra para mim os traços dele de rigidez. O que aqui nessa íris em específico ajuda muito? Ajuda aquele agitador. Então é como se ele tivesse um fusível de liga e desliga. Sim. Então ele consegue transitar um pouco sobre todos os perfis. Ele tem esses perfis. Então se você falar para ele, vamos sentar e vamos fazer um planejamento, deixa eu ver a quantidade de pétalas. Isso influencia. Se ele tiver muitas pétalas, ele não vai conseguir, às vezes, se concentrar muito. No caso desse, não. Ele consegue. Sim. Sim. Então, a parte dele de concentração, inclusive, é maior. A parte racional dele é maior. Sim. Analítica. Essa a gente já vê mais anéis. E assim, bem forte. Né? Tem alguns pontinhos assim que a gente consegue ver. São anéis mesmo ou são linhas? São anéis mesmo. Isso aqui, esse é um anel de ansiedade, esse é outro. E outra coisa, ele vem e ele para. E outra coisa, ele para em cima de uma pissora. Então ele acentua ainda essa pissora que está aqui, esse órgão que está aqui. Como se fosse uma seta, né? Exatamente. Aqui também ele levemente tem. Ele começou assim e parou lá. E o que isso aqui está me dizendo? Essa pessoa está num momento muito ansioso. Essa pessoa, ela deve estar fazendo um projeto, ela deve estar estudando, ela deve estar trabalhando, ela deve ter rotina familiar, ela não para.
muito provavelmente tem poucas horas de sono. O sono não está sendo regenerador. Sim. Nessa pessoa. E olha aqui, a parte mais ácida está na parte mental. Então, quer dizer, ele está trabalhando muito, ele está em hipofunção, o digestório dele também, e ele não para. Eu imagino, se essa pessoa é casada, como é conviver com ela. Meu Deus. Né? É uma agitação o tempo todo. É um carnaval o tempo todo, né? E cada hora, cada piscada é um flash. E cada hora ele tá num projeto diferente, essa pessoa. Sim. E cada hora é uma novidade. A pessoa, muito provavelmente aqui, deve ser um corrente, porque o agitador, ele se atrai pelo perfil corrente. Esse corrente, ele se vê doido com esse agitador. E é exatamente isso, é correndo atrás o tempo todo. Então, e na esclera também a gente vê muitos vasos ali também, né? Que aí mostra o quê? Quanto mais calibroso é essas veias aqui na esclera, mais calibrosa também está a circulação. Então tem aí dilatação das veias, quanto mais escura ela for, aí a gente precisa olhar, porque aquela veia ali, ela não está conseguindo fluidificar mesmo. Ela não está conseguindo fazer o caminho como deve. Precisa realmente fluidificar o sangue, ele deve estar mais untuoso. Sim. E aí tem ótimas dicas para isso, e simples, gente. É isso que eu falo, a sugestão terapêutica, ela ajuda demais, porque tem coisas até na nossa própria cozinha, no dia a dia, que pode ajudar muito no nosso fisiológico. Sim. Dentro do corporativo, eu posso entender como essa pessoa tá e de que forma, dentro desse ambiente corporativo, eu posso aproveitar melhor essa mão de obra, de uma forma que ela possa ser quem verdadeiramente ela e possa contribuir mais. Porque hoje uma das preocupações é a saúde mental. Então, quanto mais saudável está o meu colaborador, quanto mais saudável fisiologicamente, mentalmente e fazendo aquilo que ama, mais produtivo vai ser para ambas as partes, mais satisfatório. Então, a empresa vai ficar satisfeita, o colaborador ele vai trabalhar satisfeito, porque uma coisa que eu sempre digo, não adianta você querer que a laranja seja limão, ela não vai ser limão, e não peça para que ela dê esse suco, que ela não vai dar. Então, é aproveitar o melhor daquilo que aquela pessoa tem. Sim. Débora, quero te agradecer mais uma vez. Bom, se você gostou desse episódio, como eu disse, compartilhe, vai lá na descrição do vídeo, começa a seguir a Débora, @DéboraFPonte, correto, Débora? Correto. Então vai lá, segue ela, tem uma equipe maravilhosa que vai te atender lá, você pode mandar seu direct, com certeza você vai ser atendido, você pode marcar sua consultoria, sua mentoria, porque ela também é mentora, você pode marcar a leitura da sua íris, né? Ela vai marcar com você, vai fazer essa leitura, imagine que coisa fantástica você fazer essa revisão, né? Então não perca essa oportunidade. Segue lá o Instagram da Débora, vai estar aí também o Instagram de todos os nossos patrocinadores, vai estar o meu Instagram aí também, dá essa fortalecida e salva esse episódio também, compartilha com mais pessoas, deixa seu like e se inscreve no nosso canal, porque não paga nada. E Débora, como você já é de casa e você sabe, todas as vezes que a gente termina, eu peço para o convidado deixar a sua mensagem, a câmera é toda sua, fale aí com o nosso público. Se você gostou do que você viu, se fez sentido, não deixe de marcar a sua avaliação. Inclusive, eu quero presentear aqui as pessoas que entrarem em contato comigo. Eu vou selecionar 3 pessoas e eu vou premiar com uma avaliação para que você consiga se conhecer melhor. Então, se fez sentido, passa esse podcast para que outras pessoas possam assistir, possam entender um pouquinho de como é importante o autoconhecimento. Faça a sua avaliação, tanto iridológica como também a corporativa, para saber, dentro do meu ambiente de trabalho, como eu posso aproveitar da melhor forma aquilo que eu tenho, ou numa contratação ser mais assertivo. Então, me segue lá, vai ter muito conteúdo interessante e eu espero por vocês. Então é isso, para você que ficou até o final. Ó, que presente maravilhoso, mas com uma condição, você precisa estar seguindo o Instagram da Débora, você precisa estar inscrito no nosso canal e seguir também o nosso Instagram. Então, ou seja,
3 pessoas. Ela vai presentear aí 3 pessoas. Então, não perca essa oportunidade, porque você vai receber um presentaço. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado e te aguardo no próximo episódio. Até lá!